Quando perdi o emprego, meu marido zombou, me chamando de inútil e dizendo que sempre soube que eu falharia. Ele nunca soube que eu havia vendido uma patente por 97 milhões de dólares. Quando ele insistiu no divórcio para melhorar de vida, eu concordei. Meses depois, aquele sorriso desapareceu num instante. Carolina chegou à sede da empresa naquela manhã de segunda-feira com a mesma pontualidade de sempre. O crachá pendurado no pescoço, a pasta com os relatórios sob o braço e o leve sorriso de quem, mesmo exausta, ainda encontrava propósito no que fazia. Engenheira biomédica, dedicou mais de 10 anos àquele laboratório em Belo Horizonte, desenvolvendo tecnologias médicas com paixão e precisão. Seu trabalho recente, um microdispositivo destinado a facilitar diagnósticos em áreas carentes, havia recebido elogios discretos da diretoria. Nada indicava o que aconteceria naquele dia. A reunião convocada às pressas no auditório estava lotada. Muitos sussurros, olhares inquietos. A diretoria subiu ao palco com expressões duras. Um corte em massa, disseram. Reestruturação global. Carolina ouviu os nomes serem chamados. Quando se ecoou no microfone, sentiu o corpo inteiro gelar. Não protestou, não chorou. Apenas levantou-se, respirou fundo e saiu com a cabeça erguida. Nenhuma explicação plausível, nenhuma consideração pelo histórico impecável. Era como se tudo que havia construído ali tivesse se tornado invisível de uma hora para outra. No caminho de volta para casa, o silêncio do carro parecia gritar. As ruas de Belo Horizonte seguiam seu ritmo apressado, indiferentes à dor que latejava dentro dela. Mais que a perda do emprego, era a sensação de ter sido descartada, como se fosse apenas mais um número em uma planilha de custos. Mas mesmo naquela hora amarga, Carolina mantinha algo em segredo, guardado com tanto cuidado que nem seu marido sabia. Ao chegar em casa, encontrou Henrique largado no sofá, assistindo a um jogo qualquer. Assim que ela entrou e largou a bolsa sobre a mesa, ele olhou de lado com desinteresse. — Que cara é essa? Perguntou, com o controle remoto ainda apontado para a TV. Ela hesitou por um segundo, respirando fundo antes de dizer, com voz firme: Fui demitida. Henrique demorou alguns segundos para assimilar. Então largou o controle, encostou-se no encosto do sofá e soltou uma gargalhada seca. Eu sabia. Sabia que ia dar nisso. Você sempre se achou demais, não é? Achava que ia mudar o mundo com essas suas invenções idiotas. Carolina permaneceu em pé, olhando para ele. O coração apertado, mas o rosto calmo. Não disse nada. Ele continuou. Agora está aí. Sem emprego. Vai fazer o quê? Viver do meu salário? Parabéns. Sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ela deu um leve aceno com a cabeça, virou-se e foi para o quarto. Trancou a porta, sentou-se na beira da cama e deixou o olhar se perder na parede. Sentia o peso do desprezo, mas também a leveza de quem sabe o que o outro jamais poderia imaginar. Henrique não sabia, e talvez nunca soubesse, que, meses antes, ela havia registrado uma patente de valor incalculável. Algo que, naquele exato momento, estava sendo negociado por cifras que ele nem em sonhos ousaria cogitar. Nos dias que se seguiram, Carolina fingiu normalidade. Acordava cedo, preparava o café, organizava a casa e saía para procurar emprego. Na verdade, passava horas em cafés discretos, acompanhando o andamento da proposta de compra da patente. Seu nome fora retirado dos documentos, como exigido pela empresa compradora, mas ela era a única beneficiária da conta onde o pagamento seria depositado. E isso, Henrique jamais saberia. À noite, voltava para casa e suportava as piadas dele. Comentários como engraçado como você tem tempo livre agora ou talvez seja a hora de aprender a fazer alguma coisa útil tornaram-se frequentes. Cada palavra era uma ferida, mas também um lembrete. Ela não precisava se vingar. Precisava apenas esperar. Certa vez, ao observá-lo beber cerveja na sala e rir sozinho de um vídeo no celular, Carolina pensou em tudo que havia sacrificado por aquele casamento. O apoio que nunca recebeu, os elogios que nunca vieram, o amor que, aos poucos, se transformará em competição e desprezo. Mas naquele momento, sentiu algo diferente, uma distância emocional que a protegia como um escudo. Henrique já não tinha o poder de destruí-la. Ele simplesmente não sabia.
Naquela noite, ao deitar, ela fitou o teto escuro do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. O mundo ao redor podia estar ruindo, mas dentro dela, algo estava se reconstruindo com força e silêncio. Carolina sabia, a verdadeira virada ainda estava por vir, e ela seria devastadora, mas não para ela. O telefone vibrou em cima da mesa do café, chamando a atenção de Carolina. Eram 7:30 da manhã, e o pequeno lugar escondido em uma rua arborizada de Lourdes já estava quase cheio de pessoas apressadas em busca de energia antes do trabalho. Mas ela não tinha pressa. Pousou a xícara de cappuccino, respirou fundo e atendeu. Senhora Carolina, aqui é da equipe jurídica da Meditech International. Temos novidades. A voz formal do advogado do outro lado da linha fez o coração dela acelerar. Era a ligação que aguardava semanas. Puxou o caderno de anotações de dentro da bolsa e abriu na página marcada. Estou ouvindo, disse, mantendo o tom neutro. A proposta foi aceita integralmente. O conselho aprovou a compra da patente pelo valor integral de 97 milhões de dólares. O contrato será finalizado em até 15 dias úteis. A transferência será feita para a conta indicada pela senhora. Por alguns segundos, Carolina não conseguiu responder. O barulho ao redor pareceu desaparecer, como se o mundo tivesse sido colocado em suspensão. Levou a mão ao peito, fechou os olhos e apenas depois conseguiu articular. Agradeço o retorno. Por favor, sigam conforme combinado. Desligou o telefone, apoiou os cotovelos na mesa e respirou fundo. Tinha acabado de se tornar milionária. O tipo de notícia que faria qualquer pessoa querer gritar, pular, comemorar. Mas ela apenas permaneceu ali, em silêncio, olhando para a fumaça que subia da xícara. O segredo precisava continuar guardado. Henrique jamais poderia desconfiar. Guardou o celular, fechou o caderno e levantou-se. Ao sair do café, caminhou lentamente pela rua, observando as árvores alinhadas na calçada. Sentia uma estranha serenidade. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o reconhecimento silencioso de uma vida inteira dedicada à pesquisa, às horas de laboratório, aos fracassos antes de cada acerto. Tudo, enfim, estava se transformando. Nos dias seguintes, Carolina dedicou-se a organizar a nova fase de sua vida. Contratou, por intermédio do advogado estrangeiro, uma consultoria financeira que cuidaria de aplicações seguras no exterior. Não queria ostentar, muito menos correr riscos com movimentações chamativas. Optou por criar uma empresa offshore em seu nome, onde registraria propriedade e faria investimentos discretos. Cada decisão era tomada com calma e frieza. Ela não estava apenas ficando rica, estava construindo uma estrutura para viver com independência e segurança, sem que ninguém pudesse atingi-la novamente. À noite, depois de preparar o jantar e ouvir mais uma série de comentários ácidos de Henrique, trancava-se no escritório improvisado e estudava relatórios financeiros. Lia sobre fundos de investimento, conhecia gestores, acompanhava videoconferências com especialistas estrangeiros. O homem que dividia a cama com ela acreditava estar casado com uma fracassada, mas naquelas madrugadas silenciosas, Carolina se transformava em algo muito maior. Em uma tarde de sexta-feira, o advogado estrangeiro ligou novamente. O valor foi depositado. Senhora Carolina, confirmo que os 97 milhões de dólares já estão em sua conta internacional. Ela agradeceu sem alterar a voz, mas desligou com as mãos tremendo. Caminhou até a janela do quarto e ficou olhando a rua por longos minutos. Pensou em ligar para alguém, dividir a notícia, mas percebeu que não havia ninguém. Não porque estivesse sozinha no mundo, mas porque aquela conquista pertencia apenas a ela. E talvez, em silêncio, fosse ainda mais valiosa. No sábado, enquanto Henrique saía apressado para um churrasco com amigos, Carolina tomou a primeira decisão concreta com o novo patrimônio. Fez uma doação anônima de 2 milhões de dólares a uma ONG internacional que levava exames médicos gratuitos às comunidades ribeirinhas da Amazônia. Chorou discretamente ao receber o relatório da transferência. Aquela era a prova de que seu trabalho, mesmo escondido, já começava a mudar vidas. Com o tempo, passou a caminhar pela cidade com um olhar diferente. Sabia que ninguém imaginava quem realmente era. Sentava-se em praças, observava casais discutindo, jovens falando de sonhos inalcançáveis,
trabalhadores correndo para pegar ônibus. No meio da multidão, era apenas mais uma mulher comum, mas dentro dela carregava uma fortuna capaz de transformar destinos. Numa noite chuvosa, deitada na cama ao lado de Henrique, que dormia pesado depois de beber além da conta, Carolina abriu o notebook e começou a rascunhar planos. Não queria apenas acumular, queria criar. Pensou em abrir um instituto de pesquisa próprio, talvez em parceria com universidades, mas sempre de maneira discreta, sem associar seu nome à patente. Escreveu palavras soltas: inovação, impacto, futuro. E ao lado delas, um lembrete: nunca mais depender de ninguém. Enquanto isso, Henrique seguia alheio, cada vez mais distante. Falava de projetos pessoais, de viagens que sonhava fazer, mas jamais incluía Carolina em seus planos. Era como se ela fosse invisível, e ele já ensaiasse uma vida sem ela. Mal sabia que o jogo já havia virado. Certo domingo, durante um almoço com familiares, uma tia perguntou a Carolina se já havia conseguido outro emprego. Antes que ela respondesse, Henrique se adiantou. Ela anda com muito tempo livre. Quem sabe agora aprende a cozinhar melhor. Todos riram, menos Carolina. Ela apenas serviu-se em silêncio. Por dentro, estava a quilômetros de distância daquela mesa. No caminho de volta para casa, olhando as luzes da cidade pela janela do carro, sentiu-se quase fora do próprio corpo. Tinha uma vida dupla. Para todos, era mulher desempregada, dependente e diminuída. Para si mesma, era a mente por trás de uma das maiores transações científicas da década. O paradoxo não a enfraquecia. Ao contrário, fortalecia. Aprenderá a apreciar o poder do silêncio. E descobrira que o segredo mais precioso não era o dinheiro, mas a liberdade de escolher quando e como revelaria sua verdadeira força. Naquela noite, antes de dormir, anotou em seu diário: eles me veem como fracasso, mas o fracasso está prestes a mudar de lado. Era apenas o começo. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina silenciosa e desconfortável dentro de casa. O apartamento parecia cada vez mais frio, não pelo espaço em si, mas pela forma como Henrique o habitava. Ele passará a tratá-la com uma indiferença quase calculada, como se cada gesto fosse planejado para diminuir o valor dela. No início, Carolina estranhava o novo comportamento, mas logo percebeu que se tratava de um processo gradual. Henrique estava deixando de vê-la como esposa e a encarava mais como um estorvo. As piadas cruéis tornaram-se frequentes. Pela manhã, quando ela preparava café, ele passava pela cozinha e, sem olhar diretamente, comentava com desdém: pelo menos o café você ainda sabe fazer, já que trabalhar não dá certo. Às vezes, deixava o jornal aberto em páginas de classificados de emprego, com um ar de sarcasmo mal disfarçado. Carolina nunca reagia. Limitava-se a fechar o jornal e continuar seu dia. Dentro dela, a força silenciosa crescia, e cada ataque de Henrique funcionava como combustível para mantê-la firme no caminho que traçava. As ausências dele começaram a se tornar constantes. No início, dizia que eram reuniões, compromissos de trabalho ou happy hours. Mas Carolina notava os sinais. O perfume diferente nas roupas, as mensagens rápidas que ele digitava escondido, a pressa em sair de casa nos fins de semana. Não precisava investigar para entender. O desinteresse dele já estava escancarado. Ainda assim, ela não se abalava. Sabia que Henrique não fazia ideia da realidade que se escondia por trás de sua aparente fragilidade. Enquanto ele se dedicava a essas escapadas, Carolina mergulhava em estudos sobre investimentos. O escritório improvisado, antes apenas um espaço para guardar documentos, agora se tornará seu refúgio. Planilhas abertas, relatórios de mercado e livros de economia preenchiam a mesa. Ela criava estratégias para multiplicar o patrimônio recém-adquirido, testando cenários e ouvindo consultores de confiança que se comunicavam com ela através de videoconferências sigilosas. Em paralelo, começou a usar parte dos rendimentos para projetos que sempre sonhara apoiar. Doava anonimamente para hospitais públicos em regiões carentes, financiava pesquisas independentes em universidades, se custeava bolsas de estudo para jovens da periferia interessados em ciência. Tudo sem revelar seu nome. Era como se vivesse duas vidas, a da mulher diminuída pelo marido e a da benfeitora silenciosa que transformava a realidade sem ser vista. Henrique
cego por seu próprio ego, interpretava o silêncio dela como submissão. Achava que sua esposa aceitava aquele papel de dependente resignada. Certo dia, durante o jantar com colegas de trabalho no apartamento, fez piada com a situação dela, dizendo que a senhora Carolina agora era especialista em assistir séries e esperar a vida passar. Os convidados riram, sem imaginar o peso cruel daquelas palavras. Carolina apenas sorriu educadamente, serviu vinho aos presentes e não disse nada. No íntimo, sentiu-se ainda mais distante daquele homem. Havia noites em que ele não voltava para casa. Mandava mensagens curtas dizendo que dormiria na casa de um amigo, mas Carolina sabia que não era verdade. Já não se importava. Pelo contrário, aproveitava esses momentos para se concentrar em seus planos de futuro. Nessas madrugadas solitárias, elaborava o esboço de um instituto de inovação que pretendia criar em alguns anos um espaço dedicado a pesquisas médicas de impacto social. Planejava também uma rede de parcerias com organizações internacionais. Era paciente. Sabia que o tempo trabalhava a seu favor. Com o passar dos meses, Henrique passou a ser cada vez mais direto em seus ataques. Um dia, irritado por não encontrar a camisa que queria, gritou do quarto: "Você não faz nada o dia inteiro e nem arrumar uma roupa direito consegue. É incrível como consegue ser tão inútil." Carolina entrou no quarto, olhou para ele com calma e respondeu apenas: "A camisa está no cabide ao lado." Ele se calou, vestiu a peça e saiu resmungando. Para ela, aquele tipo de explosão já não tinha efeito. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo, preparando o futuro em que Henrique simplesmente não teria mais espaço. Em paralelo a esse ambiente hostil, Carolina começou a aparecer discretamente em encontros de inovação tecnológica, sempre como assessora de empresas estrangeiras. Usava esse disfarce para não levantar suspeitas. Nessas ocasiões, observava, ouvia e aprendia. O setor começava a falar sobre um invento revolucionário que havia sido vendido por uma quantia milionária, mas ninguém sabia exatamente quem era o autor. Carolina acompanhava essas conversas com um sorriso discreto, sabendo que sua identidade estava protegida. Certa noite, ao voltar para casa de um desses eventos, encontrou Henrique sentado no sofá, mexendo no celular. Ele levantou os olhos e comentou com ironia: "Trabalhando de assessora agora, vai ver se arranja um salário mínimo pelo menos, para ajudar em alguma coisa." Ela apenas assentiu, sem discutir. Entrou no quarto, fechou a porta e sorriu sozinha. Henrique não tinha a menor ideia de que ela já estava em outro patamar. Nos meses seguintes, o padrão repetiu-se, ele cada vez mais distante, ela cada vez mais fortalecida em silêncio. O casamento se transformará em uma convivência fria, sustentada apenas pelas aparências. Henrique se agarrava à ideia de que estava acima dela, enquanto Carolina cultivava o segredo que, em breve, mudaria tudo. No fundo, ela já sabia. Aquele ciclo estava chegando ao fim. E, quando a ruptura viesse, seria ele quem carregaria o peso do desprezo. Era uma noite de quinta-feira quando Henrique entrou no apartamento mais cedo que o habitual. Carolina estava no escritório improvisado, revisando relatórios de um fundo internacional que acabará de aderir, quando ouviu a porta bater com força. Henrique apareceu no corredor, tenso, os passos firmes, e parou na porta do cômodo com uma expressão que misturava arrogância e um tipo estranho de falsa compaixão. "Precisamos conversar", disse ele, cruzando os braços. Carolina fechou calmamente a pasta que estava analisando, retirou os óculos e pousou-os sobre a mesa. "Claro." Henrique caminhou até a sala e esperou que ela o seguisse. Quando ela se sentou no sofá, ele respirou fundo, como se estivesse prestes a anunciar uma grande decisão. "Eu pensei bastante, Carolina. Cheguei à conclusão de que nosso casamento não faz mais sentido." Ela não respondeu de imediato. Apenas o observou, atenta à forma como ele falava. Havia nele um ar de superioridade, como se estivesse lhe concedendo um favor. "Você não percebe?" continuou ele. "Nós dois não temos mais futuro juntos. Desde que você perdeu o emprego, tudo mudou. Eu tenho minhas responsabilidades, minha carreira, e, sinceramente, não dá mais para carregar alguém que não tem ambição. Eu mereço mais." Carolina manteve o silêncio, apenas inclinando a cabeça de leve, como se desse espaço para que ele despejasse tudo o que havia ensaiado. Henrique aproveitou a pausa e, gesticulando, disse:
Não estou sendo cruel, apenas realista. Você precisa aprender com seus erros. Talvez, livre desse casamento, você consiga encontrar o rumo. Pense nisso como uma oportunidade de se reconstruir. Ela respirou fundo e respondeu, com a calma que lhe era habitual. Se é isso que você quer, não vou me opor. Por um instante, Henrique pareceu surpreso. Esperava resistência, talvez lágrimas ou súplicas. Mas a resposta tranquila de Carolina o deixou desconcertado. Ele rapidamente recuperou o ar de superioridade e prosseguiu. Ótimo. Vou pedir para o advogado preparar os papéis. Acho justo que você fique com o apartamento, pelo menos isso. Carolina sorriu de leve. Não precisa. O apartamento pode ficar no seu nome. Henrique a olhou com desconfiança, como se não acreditasse no que ouvirá. Você tem certeza? Absoluta, respondeu ela, levantando-se para encerrar a conversa. Ficará melhor assim. Ele interpretou aquilo como sinal de fraqueza. Achou que ela estava tão derrotada que aceitava abrir mão de tudo apenas para encerrar o casamento. Satisfeito com a própria narrativa, Henrique passou os dias seguintes exibindo um ar de vitória. Comentava com amigos mais próximos que havia tomado coragem para se livrar de um peso e que finalmente teria liberdade para melhorar de vida. Enquanto isso, Carolina mantinha a rotina habitual, sem revelar nada. Nos bastidores, já havia concluído a compra de um novo imóvel em nome da empresa offshore. Um apartamento moderno, com vista para o mar em Florianópolis, onde começaria uma nova etapa da vida. O sigilo era fundamental. Nada do que possuía estava em seu nome direto, exceto as coisas triviais que Henrique julgava suficientes para caracterizá-la como dependente. Na semana em que assinaram os papéis do divórcio, Henrique chegou ao cartório com expressão triunfante. Durante todo o processo, fez questão de adotar um tom quase professoral, como se estivesse lhe oferecendo uma lição de vida. Carolina, por sua vez, respondeu apenas o necessário, sempre com serenidade. Assinou sem hesitar, entregou os documentos. Quando o procedimento terminou, agradeceu à funcionária com um sorriso educado. Na saída, Henrique comentou, sabe, Carolina, eu espero que você encontre seu caminho. De verdade. Mas, entre nós, eu sempre soube que você não era feita para grandes voos. Ela o encarou por um instante, sem qualquer raiva, apenas com uma expressão neutra que escondia o mundo de segredos que ele jamais conheceria. Cuide-se, Henrique, e seguiu em frente, sem olhar para trás. Naquela noite, de volta ao novo apartamento adquirido em sigilo, Carolina abriu uma garrafa de vinho e caminhou até a varanda. A brisa fria de agosto o envolveu, trazendo consigo uma sensação de recomeço. Não havia tristeza. O que sentia era uma leveza rara, como se finalmente tivesse se libertado de uma prisão invisível. Henrique, por outro lado, celebrava a conquista em um bar caro com colegas de trabalho. Brindava ao futuro, falava em novas possibilidades, deixava escapar frases de menosprezo sobre o passado. No íntimo, acreditava que estava prestes a ascender socialmente, especialmente por causa da proximidade com uma colega de empresa influente, com quem vinha trocando mensagens cada vez mais comprometedoras. O que ele não sabia era que a decisão tomada naquela noite não o lançaria para cima, mas seria o primeiro passo para uma queda dolorosa. E Carolina, silenciosa, estava exatamente onde queria, livre, forte e preparada para construir uma vida que ele nunca seria capaz de imaginar. Henrique não demorou a sair do apartamento antigo. Poucos dias após a oficialização do divórcio, já havia levado algumas malas e caixas para o novo endereço, um apartamento de luxo no bairro mais valorizado de Belo Horizonte. O imóvel era amplo, com varanda envidraçada e uma vista privilegiada da cidade. Ele fazia questão de exibir o novo lar como símbolo de status, mesmo que, na prática, não passasse de uma aquisição financiada a perder de vista. A pressa com que se instalou ali revelava não apenas um desejo de recomeço, mas também de provar a todos que havia evoluído após se separar. Carolina, por sua vez, soube da mudança por meio de comentários que circularam em grupos de conhecidos. Não se surpreendeu. Já imaginava que Henrique tentaria usar o divórcio como trampolim social, como uma narrativa em que ele apareceria como o vencedor, o homem que se libertara de uma esposa que não agregava mais. Sorriu discretamente quando escutou uma dessas histórias, pois sabia que a realidade não demoraria a se impor.
Enquanto Henrique se empenhava em impressionar sua nova parceira, uma colega de trabalho que despertava nos corredores da empresa mais falatório do que respeito, Carolina se permitia novos passos. Passou a frequentar eventos do setor de inovação tecnológica, mas sempre mantendo discrição. Nas credenciais de acesso, aparecia apenas como assessora de uma consultoria internacional, nunca como a criadora da patente bilionária. Essa escolha estratégica lhe permitia circular entre investidores e pesquisadores sem atrair atenção excessiva. Numa dessas noites, durante um coquetel em São Paulo, ouviu um grupo de executivos comentar sobre a brilhante mente brasileira que havia assinado o contrato de venda da tecnologia médica mais promissora da década. Carolina escutou de longe, com uma taça de espumante nas mãos, sem se pronunciar. Era como assistir a uma peça de teatro em que ela mesma era protagonista, mas interpretada por um personagem invisível. Sentia um misto de orgulho e paz. Seu segredo permanecia intacto. Enquanto isso, Henrique se afundava cada vez mais em sua ilusão. Passava noites inteiras ostentando em bares sofisticados, pedindo vinhos caros que não podia pagar sem recorrer ao limite do cartão. Acreditava piamente que sua colega de trabalho logo se tornaria sua parceira oficial, alguém que projetaria para novos círculos sociais. Exibia a ela o apartamento financiado como se fosse uma conquista sólida, quando na verdade cada parcela era um fardo que pesaria mais a cada mês. Carolina não acompanhava nada disso de perto, mas ficava sabendo por comentários esparsos, quase sempre trazidos por amigos em comum que ainda insistiam em falar sobre o ex-marido. Ela nunca reagia, limitando-se a mudar de assunto. O passado não lhe interessava mais. Estava ocupada demais aprendendo sobre fundo de impacto social, reuniões discretas com investidores e reuniões acadêmicas que a conectavam a projetos internacionais. Certa tarde, em Florianópolis, onde passava alguns dias no apartamento recém-comprado, Carolina foi convidada para uma mesa redonda sobre tecnologias médicas emergentes. Mais uma vez, apresentou-se apenas como assessora, mas contribuiu com ideias que chamaram a atenção de representantes de duas grandes universidades. Um deles, encantado com sua visão prática, comentou: "A senhora tem uma clareza impressionante. Já pensou em coordenar projetos de inovação em parceria com instituições de fora?" Carolina sorriu e respondeu apenas: "Estou considerando." Naquele instante, teve a certeza de que seu lugar já não era viver à sombra de alguém que a diminuía. O mundo estava, pouco a pouco, abrindo portas que nem ela mesma imaginava. Enquanto o universo dela se expandia silenciosamente, Henrique começava a sentir as primeiras rachaduras em seu castelo de areia. O financiamento do apartamento exigia mais do que podia oferecer. As noites de ostentação pesavam no bolso e a nova parceira, aos poucos, demonstrava mais interesse nos contatos sociais que ele proporcionava do que em um futuro real ao lado dele. Certo sábado, Henrique organizou um jantar em seu apartamento, convidando alguns colegas e amigos. Preparou a mesa com exagero, encomendou pratos caros e fez questão de abrir uma garrafa de uísque importado. Passou a noite inteira contando histórias sobre suas supostas conquistas, omitindo detalhes da dívida crescente. Carolina soube do encontro dias depois, quando uma amiga lhe descreveu a cena. Ela ouviu atentamente e apenas comentou: "Ele está vivendo exatamente como escolheu." A tranquilidade com que falou contrastava com o entusiasmo artificial que Henrique insistia em exibir. Enquanto ele se esforçava para manter uma fachada, ela construía algo sólido, discreto e transformador. O início do fim dele não estava apenas em suas escolhas financeiras, mas na maneira como se agarrava a uma imagem que não correspondia à realidade. A cada parcela atrasada, a cada olhar de desconfiança da nova parceira, a cada noite em que voltava para casa sentindo o peso das contas, o castelo que erguera com tanto orgulho começava a desmoronar. Carolina, em contrapartida, estava a poucos passos de consolidar uma rede de contatos internacionais que abriria caminho para projetos de impacto mundial. Ela não precisava se apressar. O tempo estava ao seu lado, e cada movimento era calculado com a paciência de quem sabia que o verdadeiro poder não precisava ser exibido. Bastava existir. Henrique ainda sorria em público, mas os primeiros sinais de desgaste já surgiam. E Carolina, do outro lado, assistia à distância, sem interferir, sem precisar dizer uma única palavra. O ciclo natural da vida faria o trabalho que ela nunca precisou iniciar.
O que Henrique não percebia era que a vida que construíra após o divórcio tinha sido erguida em terreno instável. Ele acreditava que bastava manter a pose, frequentar lugares caros, ostentar nas redes sociais para consolidar a imagem de sucesso. Só que as máscaras têm prazo de validade e a dele começou a rachar muito antes do que imaginava. O primeiro golpe veio no trabalho. Um rumor de irregularidades financeiras começou a circular nos corredores da empresa. Um setor inteiro estava sob investigação devido a transações suspeitas que envolviam contratos superfaturados. Henrique, que ocupava uma posição de gerência, logo foi chamado para prestar esclarecimentos. Ainda que não fosse o único investigado, sua arrogância habitual não ajudou. A diretoria, já desconfiada de seu comportamento, passou a observá-lo com atenção redobrada. Numa reunião tensa, o diretor executivo foi direto. Henrique, precisamos que você apresente relatórios detalhados das últimas contratações sob sua supervisão. Há inconsistências que precisam ser esclarecidas. Henrique tentou sorrir, mas a insegurança transpareceu. Claro, sem problema. Eu posso preparar isso até a próxima semana. Não temos uma semana, respondeu o diretor. Preciso disso amanhã. Aquele pedido soou como uma sentença. Ele sabia que não tinha como justificar certas assinaturas. Havia se envolvido em manobras financeiras para agradar superiores, acreditando que ninguém jamais notaria. Agora, a armadilha estava prestes a se fechar. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal começava a desmoronar. A colega de trabalho com quem tanto se exibia passou a se afastar quando percebeu que a situação dele não era tão estável quanto parecia. Na primeira vez que ele atrasou a reserva de um restaurante de alto padrão, ela não disfarçou a irritação. Você anda diferente, Henrique. O que está acontecendo? Perguntou, durante o jantar em que ele se esforçava para manter a conversa animada. Ele desviou. Só muito trabalho. Essas investigações têm tomado tempo, mas vai passar. Ela o olhou com desconfiança, bebeu um gole de vinho e mudou de assunto. No fundo, já calculava as próprias estratégias para se desvincular antes que a reputação dele contaminasse a sua. Com o aumento da pressão no trabalho e a deterioração do relacionamento, Henrique começou a recorrer a empréstimos pessoais para manter o padrão de vida. O financiamento do apartamento de luxo pesava mais a cada mês e os cartões de crédito já estavam estourados. Ainda assim, insistia em manter as aparências, acreditando que conseguiria se reerguer antes que a situação fugisse do controle. Certa noite, sozinho na varanda do apartamento, abriu uma garrafa de uísque e ficou encarando a cidade iluminada. Pensou em Carolina. Não porque sentisse falta dela, mas porque, pela primeira vez, considerou a possibilidade de ter cometido um erro estratégico ao deixá-la. Ela era um peso, mas pelo menos era previsível. Murmurou para si mesmo. Não sabia ainda o tamanho da verdade que o aguardava, mas aquele pensamento fugaz já revelava o início de sua queda emocional. Os dias seguintes foram cruéis. No trabalho, os relatórios não sustentaram suas justificativas e a diretoria decidiu afastá-lo temporariamente enquanto as investigações avançavam. O afastamento caiu como uma bomba. Os colegas passaram a evitá-lo e os boatos correram rápido. De um dia para o outro, Henrique deixou de ser o gerente respeitado para se tornar alvo de olhares desconfiados. Em casa, a companheira ocasional se mostrou cada vez mais distante. Até que, numa tarde de domingo, ela apareceu no apartamento apenas para encerrar o relacionamento. Não dá mais, Henrique. Não quero estar ao lado de alguém que não sabe se vai ter emprego no mês que vem. Ele tentou argumentar. É só uma fase, você sabe. Eu tenho contatos. Vou sair dessa. Não é suficiente. Eu não vou arriscar minha reputação. E foi embora, sem olhar para trás. Sozinho, endividado com a carreira em ruínas, Henrique se viu diante de um silêncio que não sabia administrar. O apartamento, antissímbolo de vitória, tornará-se uma prisão sufocante. Os móveis caros já não significavam nada. A cada ligação do banco, a cada e-mail de cobrança, sentia o chão ceder sob seus pés. Foi nesse estado que decidiu procurar Carolina. Mandou uma mensagem curta, tentando soar casual. Oi, espero que esteja bem. Precisamos conversar. Não obteve resposta. Tentou ligar, mas encontrou apenas silêncio. Dias depois,
Insistiu com outra mensagem, dessa vez mais direta. Eu estou passando por dificuldades. Sei que tivemos diferenças, mas gostaria de conversar pessoalmente. É importante. Novamente, nenhuma resposta. Carolina, de fato, havia recebido as mensagens, mas não se deu ao trabalho de responder. Bloqueou o número sem hesitar. Para ela, não havia sentido em abrir espaço para um homem que só sabia enxergá-la quando precisava de algo. Henrique, por sua vez, interpretou o silêncio como crueldade. Passou noites em claro, bebendo sozinho, repetindo para si mesmo que Carolina estava sendo injusta. Não percebia que o verdadeiro injusto sempre fora ele. O castelo de areia que construíra desmoronava em ritmo acelerado. E, dessa vez, não havia quem pudesse resgatá-lo. Meses haviam passado desde a última mensagem ignorada por Carolina. Henrique, cada vez mais isolado, agora se contentava com encontros ocasionais em bares simples, já sem coragem ou condições de frequentar os lugares que outrora usava como palco de ostentação. A investigação em sua antiga empresa avançava. Seu nome estava marcado em relatórios internos e ninguém queria se associar a ele. Até mesmo os amigos que antes celebravam ao seu lado começaram a desaparecer. Era o início de uma solidão irreversível. Foi numa noite de sábado, em que não tinha planos, que o acaso decidiu intervir. Henrique ligou a televisão, ainda com uma garrafa pela metade sobre a mesa de centro, e buscou algum programa que pudesse distraí-lo. Passava pelos canais sem interesse até que parou, surpreso, diante de uma transmissão ao vivo de um evento empresarial internacional. O cenário era luxuoso, com bandeiras de vários países dispostas no palco. O apresentador, em inglês, falava sobre mentes inovadoras que estavam transformando medicina global. Henrique, já entediado, quase mudou de canal, mas de repente sua mão congelou no controle remoto. Na tela, apareceu Carolina. Ela usava um vestido elegante em tom azul profundo, o cabelo preso de forma simples, mas impecável. Estava sorridente, cercada de investidores e pesquisadores. O microfone foi entregue a ela e o apresentador a apresentou como uma das maiores mentes brasileiras da inovação médica. Henrique arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que via. Isso não pode ser, murmurou, aproximando-se da televisão como se estivesse diante de uma miragem. A reportagem seguia em inglês, mas o nome dela era claro, assim como as legendas traduzidas em tempo real. Falava-se sobre a venda de uma patente revolucionária e sobre a criação de projetos de impacto social financiados pelo resultado da negociação. Carolina respondia em inglês fluente, falando com segurança sobre os desafios da medicina em áreas carentes e sobre a importância da acessibilidade tecnológica. Henrique deixou o controle cair no chão. O coração batia acelerado. Tudo o que ele acreditava saber sobre aquela mulher desmoronava diante de seus olhos. A esposa que ele havia humilhado, diminuído e abandonado era, na verdade, a mente por trás da invenção milionária que vinha sendo comentada em círculos empresariais. A mulher que ele havia tratado como peso morto agora era celebrada como símbolo de genialidade. As câmeras mostravam Carolina sendo aplaudida de pé por executivos e pesquisadores de diferentes nacionalidades. Seu sorriso era sereno, mas irradiava a confiança de quem finalmente estava no lugar certo. Henrique, por sua vez, sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente no sofá e passou as mãos pelo rosto. Pela primeira vez, entendeu que nunca soube, de fato, com quem havia sido casado. Passou o resto da noite sem conseguir desligar a televisão, acompanhando cada fala dela, cada gesto, cada novo dado revelado pela reportagem. Descobriu que ela havia mantido o nome fora dos noticiários no início por cláusulas contratuais, mas agora sua identidade estava sendo exposta ao mundo. O choque foi absoluto. Na manhã seguinte, Henrique acordou com a imagem dela ainda viva em sua mente. Não conseguiu conter a necessidade de falar com alguém, então ligou para um antigo colega de trabalho. "Você viu a televisão ontem?" perguntou, sem sequer cumprimentar. "Vi sim. Incrível. Não? A Carolina sempre foi brilhante. Eu não sabia que tinha ido tão longe." Henrique ficou em silêncio, ouvindo as palavras ecoarem como lâminas. O colega continuou, sem perceber o desconforto dele. "É até engraçado. Você foi casado com ela há tanto tempo e nunca comentou nada. Deve estar orgulhoso, não?"
A pergunta caiu como um golpe final. Henrique balbuciou uma desculpa qualquer e desligou. Orgulhoso, ele só conseguia sentir vergonha. A arrogância que sempre o definirá agora o devorava por dentro. Naquela mesma semana, o destino tratou de ampliar o peso daquela revelação. Carolina foi destaque em uma revista nacional de negócios. Na capa, seu rosto estampado com o título A Mente que Revolucionou a Medicina Acessível. Henrique comprou a revista numa banca, mãos trêmulas, e leu a matéria de ponta a ponta. Ali estavam descritos detalhes sobre a patente, os valores da negociação, os investimentos sociais que ela vinha fazendo. Quanto mais lia, mais a sensação de perda se aprofundava. Sentia-se pequeno, irrelevante, como se tivesse desperdiçado algo que jamais teria de volta. O orgulho ferido se misturava ao arrependimento, mas também a um desejo desesperado de reaproximação. Passou horas rascunhando mensagens que nunca teve coragem de enviar. Pensava em escrever algo como: sempre acreditei em você, só não sabia como demonstrar. Mas apagava antes de enviar, consciente de que soaria falso. As notícias continuavam a se multiplicar. Em uma entrevista concedida a um programa nacional, Carolina falou em português, com calma e firmeza. Nunca precisei provar nada a ninguém. Meu compromisso sempre foi com a ciência e com as pessoas que poderiam ser beneficiadas pelo nosso trabalho. Henrique desligou a televisão antes do fim. Aquela frase ecoava em sua mente como se fosse dirigida a ele. Nos dias que se seguiram, evitou sair de casa. Sentia vergonha de ser visto por conhecidos que, inevitavelmente, comentariam sobre o sucesso da ex-esposa. Pela primeira vez, experimentava uma sensação de impotência que não sabia administrar. O reencontro, ainda que indireto, havia acontecido. Carolina surgira diante dele sem máscara, revelando uma verdade que destruía todas as certezas que ele havia construído. E Henrique percebeu, com dolorosa clareza, que nada do que fizesse dali em diante seria suficiente para recuperar o que perderá. Depois da aparição pública de Carolina no evento internacional, a notícia começou a se espalhar pelo Brasil com a velocidade típica das redes sociais. No início, eram apenas artigos especializados, comentários em jornais de economia e ciência. Mas logo a história ultrapassou o nicho acadêmico e invadiu as páginas principais dos portais de notícias. O nome dela estava em todo lugar. Era impossível escapar. Henrique, enclausurado no apartamento que mal conseguia sustentar, tentava ignorar, mas não havia como. Cada vez que abria o celular, lá estava Carolina em alguma reportagem. A cientista brasileira que mudou o futuro dos diagnósticos médicos, Carolina, a mente por trás da patente de 97 milhões de dólares, a engenheira discreta que agora financia projetos sociais em 5 continentes. No começo, ele tentava desviar o olhar, mas logo percebeu que as pessoas à sua volta não deixariam o assunto morrer. Antigos amigos em comum começaram a lhe mandar links de reportagens com comentários irônicos. Você viu isso? Foi casado com um gênio e nunca contou pra gente. Outros, menos sutis, escreviam: Cara, você deve estar se mordendo agora. Ele lia aquelas mensagens, sentia uma mistura de raiva e vergonha. Evitava responder, mas, por dentro, o incômodo crescia. Cada link recebido era como sal em uma ferida aberta. Certo dia, durante uma ida rápida ao supermercado, um conhecido de longa data o abordou casualmente. Henrique, quanto tempo? Disse o homem, sorridente. Rapaz, que orgulho deve ser, hein? Ter compartilhado a vida com uma mulher como a Carolina. Ela é notícia no mundo inteiro. Henrique engoliu em seco. Forçou um sorriso amarelo e respondeu: sim, uma grande profissional. Sempre foi. O conhecido não percebeu o desconforto e continuou: Você deve estar feliz por ela. Imagino que ainda mantenham contato. Claro, respondeu Henrique, mentindo sem graça. Temos conversado. Saiu apressado, carregando as sacolas como se pesassem toneladas. No carro, socou o volante, amaldiçoando a si mesmo por ter que sustentar aquela mentira. Enquanto Henrique se afundava no próprio arrependimento, Carolina aparecia cada vez mais como referência no cenário internacional. Programas de televisão a convidavam para entrevistas, universidades pediam palestras e instituições a homenageavam por suas contribuições sociais. Ainda assim, ela mantinha uma postura discreta.
Evitava falar sobre a vida pessoal e nunca citava o casamento ou o divórcio. Para ela, aquilo fazia parte de um passado que não merecia espaço no presente. Mas para Henrique, cada aparição dela era um lembrete doloroso de tudo que havia perdido. A solidão se tornava mais pesada a cada noite. E foi nesse estado que decidiu tentar encontrá-la pessoalmente. Primeiro, tentou através de amigos em comum. Mandava mensagens perguntando se sabiam onde ela estava, se ainda morava em Belo Horizonte. Recebia respostas evasivas. Ela está viajando muito. Acho que se mudou para Santa Catarina. Não tenho certeza. Ninguém lhe dava informações concretas. Não satisfeito, arriscou aparecer em um evento público que soube que ela participaria em São Paulo. Não conseguiu sequer se aproximar. Carolina estava cercada de assessores, empresários e pesquisadores, todos disputando minutos de sua atenção. Do fundo do auditório, ele a observou por alguns segundos. Ela parecia completamente à vontade, irradiando confiança. Não olhou para ele, nem sequer pareceu notar sua presença. Henrique, humilhado, deixou o local antes que alguém o reconhecesse. Nos dias que se seguiram, a obsessão cresceu. Passou a vasculhar cada entrevista, cada foto, cada nova matéria sobre Carolina. Lia os comentários online, onde internautas a exaltavam como exemplo de superação e inteligência. Uma inspiração para todas as mulheres brasileiras, dizia um. Ela mostra que não precisamos sair do país para fazer história, dizia outro. Essas palavras eram como punhaladas para Henrique. Ele, que sempre a havia diminuído, agora via o mundo inteiro reconhecer aquilo que ele se recusará a enxergar. Movido pela frustração, tentou uma última investida. Enviou uma longa mensagem, tentando adotar um tom arrependido. Carolina, eu vi todas as matérias, queria dizer que sinto muito por não ter reconhecido seu valor antes. Sei que cometi erros, mas também sei que tivemos bons momentos. Gostaria de conversar, nem que fosse para pedir desculpas pessoalmente. Esperou dias por uma resposta que nunca veio. Ao contrário, percebeu que havia sido bloqueado em todas as redes sociais. A rejeição definitiva o atingiu em cheio. Carolina, de fato, havia lido a mensagem, mas ao terminar a leitura, apenas respirou fundo e apagou a tela. Não valia a pena reabrir feridas antigas. O silêncio era sua forma de dizer tudo. Aos poucos, Henrique começou a entender que não havia volta. Ela não apenas havia seguido em frente, mas também construído um mundo no qual ele não tinha mais lugar. E quanto mais a verdade se espalhava, mais clara ficava a realidade de que perderá muito mais do que dinheiro ou status. Perderá a chance de estar ao lado de uma mulher que mudaria a história. E a ironia cruel era que todos à sua volta agora sabiam disso. O inverno em Belo Horizonte avançava quando Henrique começou a ensaiar os primeiros passos de uma tentativa de reaproximação mais insistente. Depois de ter sido bloqueado em todas as redes sociais, percebeu que não poderia alcançá-la pelos meios digitais. Restava a ele o velho recurso do papel. Sentado à mesa desarrumada do apartamento, com contas atrasadas empilhadas ao redor, pegou uma folha de papel branco e começou a escrever. A primeira carta soou como um apelo. Ele buscou um tom nostálgico, mencionando os anos de convivência, viagens simples que haviam feito e pequenos momentos de cumplicidade do passado. Escreveu frases como "Ninguém me conhece tão bem quanto você e, apesar dos erros, o carinho permanece". No fim, assinou com saudade, Henrique. Naquela mesma noite, comprou um buquê de flores caras, aquelas mesmas que nunca havia lhe dado em ocasiões importantes, e enviou ao endereço antigo onde viveram juntos. O porteiro recebeu e garantiu que entregaria. Henrique voltou para casa com a esperança ingênua de que o gesto tocaria Carolina. Mas quando Carolina recebeu o arranjo, apenas o colocou de lado, junto da pilha de outros presentes que também costumavam chegar de admiradores, de parceiros profissionais. Reconheceu a assinatura no cartão, leu as palavras escritas com pressa, sem hesitar, jogou tudo no lixo. Não havia espaço em sua vida para concessões àquele passado. Henrique, sem resposta, não desistiu. Dias depois, enviou uma segunda carta, mais longa, onde tentava adotar um tom humilde. Admitia falhas, reconhecia que fora arrogante e dizia que gostaria de uma chance de se desculpar pessoalmente. Escreveu: "Eu percebo agora o quanto fui injusto com você.
Gostaria de ter a oportunidade de conversar, nem que fosse por alguns minutos. Sei que não mereço, mas preciso tentar. A carta chegou e Carolina leu até o fim. Mas, ao contrário da primeira, que ignorou sem esforço, esta provocou-lhe um sorriso amargo. Não pelo arrependimento dele, mas pela constatação de que Henrique ainda acreditava que tinha algum poder de barganha. Em vez de responder, pegou o celular e ligou para sua advogada, a mesma que havia cuidado do processo de divórcio. Doutora, gostaria de conversar sobre um novo projeto. Sua voz era firme, mas havia nela uma centelha de entusiasmo. Quero criar um instituto voltado para mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Precisamos estruturar juridicamente e preparar um estatuto sólido. Do outro lado da linha, a advogada mostrou-se surpresa e animada. Excelente iniciativa. Carolina, conte comigo para organizar tudo. Enquanto Henrique se afundava em flores, cartas e desculpas tardias, Carolina trabalhava em algo muito maior. Reuniu uma equipe inicial de especialistas, consultou psicólogos, assistentes sociais e educadoras. O projeto ganhou corpo rapidamente. Um instituto que ofereceria suporte emocional, orientação legal e capacitação profissional para mulheres que, assim como ela, haviam sido diminuídas e desacreditadas dentro de seus relacionamentos. O contraste entre os dois mundos não poderia ser maior. Henrique escrevia cartas embebidas de arrependimento, acreditando que bastava resgatar memórias para recuperar o que perderá. Carolina, por sua vez, olhava para o futuro, criando estruturas sólidas que beneficiariam centenas de outras mulheres. Em uma tarde de domingo, Henrique tomou coragem e foi até o prédio antigo. O porteiro, que ainda se lembrava dele, informou que Carolina não morava mais lá. Ela vendeu o apartamento logo depois do divórcio, disse o homem, com naturalidade. Henrique sentiu o chão fugir sob seus pés. E, você sabe para onde ela foi? O porteiro apenas deu de ombros. Não sei, não. Saiu dali com a sensação de que Carolina havia apagado todos os vestígios de sua antiga vida. Quanto mais tentava se aproximar, mais claro ficava que ela havia se afastado por completo, criando um mundo no qual ele já não tinha lugar. Naquela noite, bêbado mais uma vez, escreveu outra carta. Desta vez, o tom era quase desesperado. Não consigo parar de pensar em você. Sei que errei, mas acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Eu também preciso de você. Não consigo viver assim. Carolina nunca chegou a receber essa carta. Ficou esquecida em cima da mesa do apartamento dele, manchada de vinho que escorreu de um copo tombado. Enquanto ele desmoronava em sua espiral de arrependimento, o Instituto de Carolina ganhava forma. Escolheu uma casa ampla em Florianópolis para sediar o projeto, adaptou os espaços com salas de atendimento, biblioteca, auditório e ateliês de capacitação. Ao lado da advogada, redigiu a missão, oferecer suporte e ferramentas para que nenhuma mulher precise permanecer em relacionamentos que a diminuam. No dia da inauguração, discretamente organizada, Carolina discursou para um pequeno grupo de parceiras e apoiadoras. Não falou do passado, não citou nomes, mas cada palavra era fruto daquilo que havia vivido. Somos muito mais do que as vozes que tentam nos calar. Aqui, cada mulher encontrará não apenas apoio, mas também meios concretos de reconstruir sua própria história. Os aplausos que ecoaram naquela sala foram diferentes de qualquer aplauso que já havia recebido em congressos ou entrevistas. Eram aplausos carregados de emoção, vindos de mulheres que se viam refletidas na trajetória dela. Henrique, naquele mesmo dia, estava sozinho em seu apartamento. Ignorava os telefonemas de cobrança, ignorava os convites vazios de conhecidos que apenas queriam detalhes sobre Carolina. Tinha diante de si um copo pela metade e uma pilha de cartas que jamais seriam lidas. O passado havia batido a porta, mas Carolina não a abriu. Em vez disso, ela construiu uma nova casa, uma nova vida, uma nova missão. E Henrique começava a compreender, ainda que lentamente, que não havia nada que pudesse fazer para voltar a ser parte dela. O instituto recém-criado por Carolina já chamava atenção em todo o país. Jornalistas começavam a se interessar pelo projeto e universidades a convidavam para falar sobre inovação social. Foi nesse cenário que ela aceitou participar de uma conferência em Belo Horizonte, organizada por uma grande universidade da cidade.
O evento reuniria pesquisadores, líderes comunitários e empreendedores sociais. O auditório principal estava lotado. Mais de 500 pessoas aguardavam ansiosas para ouvir as palestras. Carolina subiu ao palco no fim da tarde. Vestia-se de forma simples, mas elegante, transmitindo serenidade e firmeza. Seu tema não era sobre a patente ou sobre ciência em si, mas sobre como a inovação poderia caminhar ao lado do impacto humano. Ao longo de 40 minutos, falou sobre a importância de dar voz a mulheres invisibilizadas, sobre a necessidade de aproximar a ciência da vida cotidiana e sobre o poder da educação como ferramenta de libertação. A plateia acompanhava em silêncio respeitoso e, a cada conclusão, aplausos ecoavam pelo salão. Carolina falava com autenticidade, sem recorrer a frases de efeito, mas suas palavras atingiam fundo. Quando encerrou a apresentação, foi ovacionada de pé. O som das palmas era intenso e alguns chegaram a gritar o nome dela em coro. Carolina agradeceu, sorriu e se preparava para deixar o palco quando algo inesperado aconteceu. Na terceira fileira, um homem levantou-se e começou a caminhar em direção ao palco. A princípio, ninguém percebeu quem era, mas Carolina reconheceu de imediato. Henrique, o ex-marido, estava ali, visivelmente tenso, com o rosto carregado e passos decididos. Algumas pessoas notaram a aproximação e se entreolharam, sem entender. Ele não parecia parte da organização. Carolina manteve a postura ereta, acompanhando sua aproximação sem demonstrar surpresa. Henrique, ao se aproximar do palco, estendeu o braço em sua direção, como se quisesse subir para falar com ela. Mas, antes que pudesse abrir a boca, Carolina se adiantou. Segurou novamente o microfone e disse em voz firme: "Antes de encerrar, gostaria de deixar uma última reflexão." A plateia voltou ao silêncio. Henrique parou a poucos metros do palco, imóvel. Carolina respirou fundo, olhando diretamente para ele, mas falando para todos, disse: "Alguns homens só percebem o valor de uma mulher quando já não tem mais lugar na vida dela." O auditório explodiu em aplausos, desta vez ainda mais intensos. Pessoas se levantaram, bateram palmas de pé, e algumas mulheres gritavam palavras de apoio. Henrique permaneceu parado por alguns segundos, com o rosto em vermelho. O impacto da frase havia sido devastador. Ele sabia que aquelas palavras eram dirigidas a ele, e todos ao redor também entenderam, mesmo sem conhecer os detalhes. Constrangido, recuou lentamente, evitando os olhares que o acompanhavam. Saiu pela lateral do auditório sem dizer nada, desaparecendo entre as portas pesadas do salão. Carolina, por sua vez, manteve a compostura. Aplaudida de pé, agradeceu mais uma vez e deixou o palco acompanhada por organizadores que a cercaram com entusiasmo. No corredor, algumas jovens abordaram emocionadas. "Você falou por todas nós", disse uma delas, com lágrimas nos olhos. "Obrigado por ter coragem de dizer isso." Carolina sorriu com gentileza, mas não comentou nada além de um simples: "Continuem acreditando em vocês mesmas." Enquanto isso, do lado de fora, Henrique caminhava rápido, tentando se recompor. Pegou o celular, abriu as redes sociais e já viu comentários surgindo. Pessoas que estavam no evento postavam trechos da fala. Vídeos curtos circulavam com a frase que Carolina havia dito no palco. Em poucos minutos, a frase viralizava: "Alguns homens só percebem o valor de uma mulher quando já não tem mais lugar na vida dela." Henrique sentiu o estômago embrulhar. Aquilo se tornava público em tempo real, e ele sabia que seria reconhecido como alvo daquela mensagem, ao menos entre conhecidos que sabiam do passado. Para um homem movido por orgulho, não havia ferida maior. Nos dias que se seguiram, a frase estampou manchetes, foi reproduzida em jornais e viralizou em redes sociais. Carolina era exaltada não apenas como cientista, mas como uma voz de empoderamento. Sua figura, antes discreta, tornava-se símbolo de força feminina. Henrique, por outro lado, mergulhou em silêncio. Recebia mensagem de conhecidos que ironizavam a situação. Alguns tentavam disfarçar, mas todos sabiam que a frase no palco fora direcionada a ele. Envergonhado, evitava sair de casa. Carolina, no entanto, não mencionava mais o episódio. Para ela, havia sido apenas uma resposta espontânea, um fechamento simbólico de um ciclo. Não desejava vingança. Queria apenas deixar claro
diante de todos, que não havia mais espaço para fantasmas do passado em sua vida. O confronto público, embora breve, havia sido definitivo. Henrique saiu humilhado, enquanto Carolina se fortalecia ainda mais diante dos olhos da sociedade. E, no íntimo, sabia que aquela não havia sido uma vitória pessoal, mas coletiva, um lembrete para todas as mulheres de que a dignidade jamais pode ser negociada. Depois do episódio no auditório, Henrique se recolheu como um animal ferido. Os dias seguintes foram de silêncio constrangido, em que ele mal tinha coragem de atender telefonemas ou responder mensagens. Cada vez que olhava para as redes sociais, via a frase dita por Carolina se multiplicar em posts, camisetas, hashtags. Tornará-se um símbolo, uma bandeira erguida por milhares de mulheres. E ele sabia que, ainda que ninguém o nomeasse, era dele que se falava nas entrelinhas. Para um homem cuja identidade sempre estivera amarrada ao orgulho e à imagem pública, a exposição indireta foi devastadora. Henrique passou a beber cada vez mais cedo. Antes, começava com uma taça de vinho à noite. Agora, a primeira dose de uísque acontecia ainda antes do almoço. A cada gole, tentava abafar o eco daquela frase, mas o silêncio da casa vazia só fazia com que ela voltasse mais alta. A pressão externa também aumentava. A investigação sobre os contratos fraudulentos da empresa em que trabalhava alcançou uma nova etapa. O nome dele foi citado em um relatório enviado ao Ministério Público e jornais locais começaram a noticiar discretamente que gerentes haviam se beneficiado de práticas ilícitas. Não demorou para que a informação chegasse aos conhecidos. Um antigo colega ligou, mais curioso do que solidário. Henrique viu seu nome numa matéria. Cara, o que aconteceu? Ele desligou sem responder. Sentiu o corpo tremer de raiva, mas também de medo. Pela primeira vez, a possibilidade concreta de perder não apenas o emprego, mas também a liberdade, se apresentava diante dele. Foi nesse estado que decidiu buscar refúgio em um bar do centro, um lugar que costumava evitar. Pequeno, com mesas de madeira desgastadas, um televisor antigo preso na parede, o bar reunia homens solitários que bebiam em silêncio. Henrique entrou, pediu uma cerveja e se sentou perto da televisão. Naquele dia, passava uma reportagem internacional sobre premiações em ciência. Para seu azar, ou talvez destino, a imagem de Carolina surgiu novamente na tela. Recebia um prêmio concedido por uma organização europeia, um reconhecimento por suas contribuições à democratização da medicina. Ela sorria, cumprimentava autoridades estrangeiras, erguia o troféu com simplicidade. A legenda na tela dizia: cientista brasileira reconhecida como referência global. Henrique congelou. O barulho das conversas ao redor desapareceu. A cerveja em sua mão pareceu perder o gosto. Observou a imagem dela sorrindo, serena, celebrada pelo mundo inteiro, e sentiu o estômago embrulhar. Não havia mais como negar. Perderá algo que jamais recuperaria. Um conhecido que também estava no bar o reconheceu. Aproximou-se com um meio sorriso e comentou: rapaz, olha aí, sua ex-esposa na televisão. Você deve estar orgulhoso, não? Henrique forçou um riso que morreu rápido. Orgulhoso, claro, respondeu, mas a voz saiu fraca. O conhecido, percebendo o desconforto, não insistiu e voltou para a própria mesa. Henrique, porém, permaneceu encarando a tela até o fim da reportagem. Quando a imagem dela desapareceu, baixou os olhos e percebeu que estava sorrindo. Um sorriso nervoso, amargo, um reflexo da incredulidade. Mas logo o sorriso sumiu. A realidade pesou e a máscara caiu por completo. Foi ali, naquele bar simples, diante de uma televisão antiga, que Henrique experimentou a perda definitiva do pouco orgulho que ainda carregava. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar vazio. Pela primeira vez, não havia raiva, não havia ressentimento, apenas o reconhecimento mudo de que tudo estava acabado. Naquela noite, voltou para casa cambaleando. O apartamento, iluminado apenas pela luz fraca do abajur, parecia maior do que nunca. Sentou-se no sofá e encarou a parede branca. O silêncio o envolveu de tal forma que sentiu o coração bater alto. Pegou a revista que ainda guardava com a foto de Carolina na capa e folheou lentamente. Olhou para o sorriso dela estampado ali, depois para a taça de uísque em sua mão. Não havia mais nada a fazer.
O último resquício de orgulho, representado por aquele sorriso forçado no bar, havia se apagado. Henrique não era mais o homem que um dia acreditara ser. Restava apenas a sombra de alguém que desprezou o que tinha e agora vivia à mercê de arrependimentos. Do lado de fora, a cidade seguia viva, indiferente ao colapso de um homem que se desfazia em silêncio. O mar de Florianópolis tornara-se uma espécie de espelho para Carolina. Nas manhãs tranquilas, quando caminhava pela areia ainda úmida da maré baixa, ela refletia sobre a trajetória que a havia trazido até ali. Não havia mais espaço para ressentimentos, tampouco para lembranças que pudessem desviá-la de seus novos objetivos. A cidade oferecia exatamente o que precisava: serenidade, inspiração e anonimato. Seu novo apartamento, amplo e moderno, debruçava-se sobre a praia. A vista para o horizonte era um lembrete diário de que sempre há espaço para começar de novo. Ali, Carolina vivia de forma discreta, recebendo apenas algumas visitas ocasionais de parceiros de trabalho ou amigas de confiança. O luxo, embora presente, não era ostentado. Sua rotina girava em torno da fundação que criará, que aos poucos crescia em relevância. O Instituto Aurora, nome escolhido em referência à luz que rompe a escuridão, já se consolidava como uma das principais iniciativas brasileiras voltadas à pesquisa médica aplicada em comunidades carentes. Em parceria com universidades nacionais e estrangeiras, Carolina financiava bolsas de estudo, equipava laboratórios e incentivava jovens cientistas. Além disso, uma ala do Instituto era dedicada ao acolhimento de mulheres que haviam sofrido abusos psicológicos e emocionais em relacionamentos. Certa manhã, em uma das salas do Instituto, Carolina participou de uma reunião com a equipe de psicólogas responsáveis pelo programa de apoio. Já conseguimos atender 50 mulheres desde a inauguração, disse uma das profissionais. Muitas delas chegaram aqui sem perspectivas e agora estão retomando os estudos ou ingressando em cursos de capacitação. Carolina ouviu em silêncio, absorvendo cada relato. Sentiu uma satisfação profunda em saber que, além de mudar a ciência, agora também mudava vidas diretamente. Quero que cada uma delas saiba que este espaço existe para que nunca mais se sintam diminuídas, afirmou. Não é apenas sobre apoio psicológico, é sobre devolver dignidade. As palavras ecoaram entre as presentes, que concordaram com entusiasmo. À tarde, Carolina viajou até São Paulo para participar de uma conferência fechada sobre inovação médica. Ali, foi abordada por um grupo de jovens pesquisadoras que a viam como referência. Uma delas, emocionada, disse: "A senhora mostra que é possível ter sucesso sem precisar seguir o padrão que nos impõem. Isso nos dá coragem." Carolina sorriu, tocada pela sinceridade. "O futuro é de vocês. Não se deixem moldar por quem não enxerga seu valor." Cada encontro desse tipo reforçava a convicção de que estava no caminho certo. Carolina já não se preocupava em esconder-se como no início. Aceitava os convites que realmente faziam sentido, mas sempre preservava sua vida pessoal. Continuava a morar sozinha, sem pressa de preencher o espaço com novos relacionamentos. Pela primeira vez, experimentava a plenitude de viver para si mesma. À noite, de volta a Florianópolis, aproveitava os momentos de silêncio para escrever em um diário. Não era sobre o passado ou sobre as dores vividas, mas sobre planos, ideias e projetos que ainda gostaria de realizar. Anotava possíveis linhas de pesquisa, nomes de cientistas jovens que queria apoiar, regiões do país que mereciam maior atenção. O futuro, para Carolina, era um território vasto e cheio de possibilidades. O que mais a surpreendia era a paz que sentia. Por muitos anos, havia acreditado que só encontraria satisfação através do reconhecimento profissional ou de uma vingança silenciosa contra aqueles que a menosprezaram. Mas agora percebia que a verdadeira vitória não era ter superado alguém, e sim ter superado a si mesma. Estava livre do peso de provar algo, livre das amarras de um relacionamento que a diminuía, livre da necessidade de ser vista. Em uma entrevista concedida a uma revista de circulação nacional, foi questionada sobre sua vida pessoal. O repórter insistiu, tentando arrancar detalhes sobre o divórcio e sobre as críticas que receberá no passado. Carolina, porém, respondeu com elegância: "Minha vida pessoal não precisa ser manchete. Prefiro que falem do que construímos com o Instituto Aurora. É isso que me define hoje."
A matéria saiu com o título Carolina, a mulher que escolheu a paz em vez da vingança. A frase repercutiu fortemente e ela recebeu inúmeras mensagens de apoio. Algumas vinham de mulheres que relatavam histórias semelhantes às dela. Outras, de jovens que haviam como inspiração para não desistirem de seus sonhos. Carolina lia algumas dessas mensagens antes de dormir e sentia um calor reconfortante. Não precisava responder a todas, mas sabia que cada palavra escrita ali era prova de que seu caminho estava tocando vidas. Enquanto isso, Henrique era apenas uma sombra distante. Seu nome circulava em processo de investigação e sua imagem estava cada vez mais associada ao fracasso. Carolina não se permitia perder tempo pensando nele. Não havia ódio, apenas indiferença. A vingança verdadeira estava na serenidade que agora experimentava todos os dias. Certa manhã, ao caminhar pela praia, observou uma menina desenhando na areia com um pedaço de galho. Aproximou-se e perguntou o que ela fazia. "Estou desenhando uma casa nova", respondeu a criança. "Minha mãe disse que a gente vai começar uma vida diferente." Carolina sorriu e sentiu os olhos marejarem. Reconheceu naquela frase a essência do que também havia construído para si. Uma nova vida, longe das sombras, guiada apenas pela luz de suas próprias escolhas. E assim, em cada passo, consolidava-se não apenas como cientista ou filantropa, mas como uma mulher plena, dona de sua própria história. Anos haviam passado desde a noite em que Carolina, diante de uma plateia lotada, pronunciara as palavras que se tornaram símbolo de sua virada de vida. Desde então, o Instituto Aurora se consolidara como referência, não apenas no Brasil, mas em diversos países que buscavam replicar o modelo de acolhimento e inovação. Carolina já não era apenas uma cientista reconhecida, era também uma voz respeitada em causas sociais, convidada para fóruns internacionais, homenageada em universidades e premiada em instituições médicas. Apesar de toda a visibilidade, vivia com simplicidade. Continuava em Florianópolis, no apartamento à beira-mar, onde mantinha uma rotina equilibrada. Dedicava-se ao instituto, fazia caminhadas na praia e cultivava pequenos momentos de introspecção. Já não precisava provar nada a ninguém. O passado, embora presente em algumas lembranças, não definia mais seu caminho. Foi em uma tarde chuvosa de outono que a carta chegou. O envelope simples, sem remetente, chamou sua atenção apenas pelo nome escrito à mão, Carolina. Ao abri-lo, encontrou páginas preenchidas em caligrafia apressada, algumas palavras borradas pela tinta. Era de Henrique. O conteúdo era diferente das cartas desesperadas que recebera anos antes. Não havia mais promessas de mudança, nem tentativas de reconquista. Apenas um relato melancólico. Henrique escrevia sobre erros, falava do orgulho que o cegou, das oportunidades desperdiçadas, das escolhas erradas. Confessava que perderá quase tudo: o emprego, os amigos, a reputação. Demorei uma vida inteira para perceber que aquilo que eu chamava de força era apenas vaidade, e que o que eu desprezava em você era, na verdade, a grandeza que eu nunca tive. No final, um pedido simples. Não espero resposta. Só queria que você soubesse que finalmente entendi. Carolina leu a carta em silêncio. Não havia raiva em seu coração, mas tampouco havia compaixão no sentido de voltar atrás. Apenas um entendimento sereno de que cada um havia seguido um caminho irreversível. Dobrou as folhas com calma, colocou-as de volta no envelope e guardou em uma gaveta. Naquela mesma noite, enquanto arrumava o escritório, encontrou uma frase anotada em um dos cadernos que costumava usar para escrever reflexões nos momentos mais difíceis do passado. Você não precisa provar nada para quem não se esforça para te entender. Sorriu ao reler aquelas palavras, lembrando-se do quanto haviam sido um mantra em dias de dor. Decidiu então emoldurá-las. Mandou preparar um quadro simples, com fundo branco e letras pretas, e pendurou na parede do escritório, bem acima da mesa onde costumava trabalhar. A frase se tornou um lembrete constante, não do que havia perdido, mas do que havia conquistado. A liberdade de viver em paz, sem precisar justificar-se. O tempo mostrou que o silêncio era sua arma mais poderosa. Enquanto Henrique desabava em lamentos tardios, ela construía futuro. Enquanto ele se afogava em memórias, ela navegava por novas possibilidades. O silêncio que escolhera diante das cartas, das mensagens, das tentativas de aproximação, havia se transformado em vitória.
Não porque humilhava o outro, mas porque preservava a si mesma. Meses depois, em uma entrevista para um jornal internacional, perguntaram a Carolina se ela acreditava em vingança. Ela refletiu por alguns segundos antes de responder. Vingança é quando você gasta energia tentando atingir quem te feriu. Paz é quando você decide gastar essa energia apenas para construir. Eu escolhi a paz. A resposta repercutiu, como tudo o que dizia, e se espalhou em citações pelo mundo. Mas para ela, mais do que palavras de efeito, era uma síntese de sua vida. Henrique nunca recebeu resposta à sua última carta. Não porque Carolina não tivesse nada a dizer, mas porque compreendia que o silêncio carregava mais força do que qualquer justificativa. Era o silêncio que mostrava a distância irreversível entre quem ela fora um dia e quem havia se tornado. E assim, diante da imensidão do mar de Florianópolis, Carolina concluiu a jornada que começara no dia em que perdeu o emprego e foi chamada de inútil. Descobrira que o verdadeiro triunfo não estava nos milhões conquistados, nem nas manchetes, mas na serenidade de viver sem precisar provar nada a ninguém. No fim, o silêncio era a resposta definitiva.